Olá, e aí? Como é que tá todo mundo? Todo mundo em casa, né? Nós fazendo nossa parte para poder suportar esse tempo aí, né? Esse vírus que vai passar. Tudo isso vai passar, né? É um tempo, mas vai passar. Enquanto isso, vamos aqui tirar um pouco de dúvidas de vocês que são interessados aí, que estão em casa meio que obrigado. Vamos estudar um pouco, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a região centro-oeste do Brasil. Tem essa região, ela é composta por 3 estados, né? O estado de Goiás, o estado do Mato Grosso e o estado do Mato Grosso do Sul. E ainda tem lá o Distrito Federal e tem a capital do Brasil, que é Brasília. Então são essas unidades da federação que fazem parte da região centro-oeste, né? O Mato Grosso, a capital é Cuiabá. Mato Grosso do Sul, a capital é Campo Grande. A capital de Goiás é Goiânia. E o Distrito Federal, a capital é Brasília, sede do Poder Central do Brasil. É onde fica o Palácio do Planalto, o presidente, e onde também está a sede do Poder Legislativo, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal e também o STF, o Supremo Tribunal Federal. Então é onde o Brasil está totalmente ali o poder central do país. Também falando um pouco sobre as condições do relevo da região centro-oeste, é um relevo mais de planaltos, é uma região que se destaca por seus planaltos, e tem 2 planaltos principais ali, o Planalto Central e o Planalto Meridional. E também existe uma planície no Mato Grosso do Sul que vem da origem ao Pantanal, né? A planície do Pantanal, que é a planície mais alagada do mundo, é a maior planície alagada do mundo e que origina então ali o Pantanal, entre Mato Grosso do Sul e pega um pouco também da Bolívia. Então tem essa situação sobre a questão do relevo. O clima da região, ele é um clima tropical. É o clima tropical, ele é dividido em 2 estações bem definidas. Na época do inverno é seco e durante o inverno ele é um clima seco e durante o verão, né, a gente tem um clima mais chuvoso na região, né? Então, verão chuvoso, inverno seco, né? Tem essa questão assim. E na parte sul do Mato Grosso do Sul tem ali uma parte do clima subtropical. E no norte do Mato Grosso nós temos já o clima equatorial, que fica mais lá em cima, já próximo da região da Amazônia. A vegetação característica do centro-oeste brasileiro é o cerrado, né? Então a vegetação do cerrado. Como é que ele é dividido em 2 estratos de vegetação? De arbustos, árvores, tem uma árvore aqui, uma outra árvore aqui, são árvores espalhadas no meio do bioma. Então o extrato de arbustos, né, dessas árvorezinhas menores, e também tem o extrato de gramíneas, que são aquelas gramas rasteiras, capins e tudo mais. Então ele tem essas 2 condições. É uma região de muita grama, muito capim, e no meio dessas gramas, desses capins, tem algumas árvores espaçadas na região. É uma região que tem um solo muito arenoso. Devido a isso, acumula muita água no seu subsolo. Então o solo da região ele é um solo riquíssimo de água. Tem muita água no cerrado, até considerado como a caixa de água do Brasil, que é o cerrado. De todos os principais rios do Brasil, tirando o rio Amazonas, que nasce lá no Peru, os outros principais rios brasileiros nascem na região desse cerrado. Por exemplo, o rio Paraná, o rio Paraguai, o rio Araguaia, o rio Parnaíba, entre outros rios menores da região. Então é uma região assim que tem uma importância muito na questão da água. Tem o rio Tocantins, Araguaia, que também nasce nessa região. Então, e é uma região que tem um potencial muito grande, tanto para a navegação quanto para a criação de hidroelétricas. Então é uma região assim que tem bastante hidrelétricas ali que
que ajudam muito na distribuição de energia para o país. Então é uma região muito importante na questão da água, né? A gente tem sempre que prestar atenção à água ali. Os principais rios do Brasil nascem ali, tirando o rio Amazonas e o rio São Francisco, todos os outros nascem ali nessa região. E eles têm uma importância muito grande para a navegação, transporte. Boa parte da produção de soja do Mato Grosso é transportada através desses rios aí. Então é uma região que tem um potencial hidrográfico muito grande. Falando da economia do Centro-Oeste, é muito forte o setor primário na região. Então o setor primário da economia ali da região é muito importante. Tanto a agropecuária quanto o extrativismo, né? A agropecuária tem grandes fazendas, né? No Mato Grosso do Sul, o Pantanal é utilizado muito para questão da criação de gado bovino, né? Em pecuária extensiva, também a pecuária aquela de gado confinado, então é uma região muito importante nesse setor e também no setor do extrativismo. Por exemplo, no Mato Grosso tem a extração da madeira, né, naquela região mais norte do Mato Grosso, próximo à região da Amazônia, então tem uma importância muito grande para a extração de madeira. Tem também no Mato Grosso do Sul uma região chamada Maciço do Urucum. Nessa região a extração mineral é muito forte, principalmente do ferro e do manganês. Além disso, na região tem grande destaque a produção agrícola de soja. A principal é o carro-chefe da região Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, tem uma importância muito grande nesse sentido. O setor secundário é o setor da alimentação. Então, o setor, como é uma região que tem uma produção de gado bovino, de produtos agrícolas muito importante, a alimentação, óbvio que está ligado muito então ao setor da agroindústria, né, das indústrias relacionadas à agropecuária e agricultura. Tem também no setor terciário, né, o turismo se destaca muito. Muita gente vai para o Pantanal, né? Então atrai muita gente. O Pantanal é uma região turística muito grande. E também a capital federal, né? Brasília atrai turistas que vão lá a passeio, conhecer a capital, ou vão através para conhecer trabalho, né? Porque o Brasil inteiro vai para lá, né? Conversar com o presidente, com os deputados, com os senadores, ou com algum setor do governo federal, então atrai milhares e milhares de pessoas todos os anos. Então esses dois importantes no setor do turismo, tanto o Pantanal quanto Brasília. E o setor terciário, né, o comércio, que é muito importante tanto na cidade de Brasília, por ser assim, uma cidade, a capital federal, então já por si só não precisa dizer mais nada, né, a importância que ela tem também para o comércio, e a capital de Goiás, Goiânia, que é um grande polo comercial de toda a região centro-oeste do país. Então eu acho esses são um pouco das características da região centro-oeste, né? Essas questões. Então, somente mais algumas dicas para encerrar a aula de hoje. Então, na economia, maior produção de soja no Brasil e maior criação de gado bovino. Então, esses dois os grandes destaques da economia do centro-oeste. Maior produção de soja no Brasil e maior criação de gado bovino. É a segunda região mais urbanizada do Brasil, só perde para o sudeste brasileiro. É a região menos populosa, é a que concentra menos população, e o bioma característico dessa região é o bioma do Cerrado, que a gente já explicou como é as características dessa região. Valeu, galera, um abraço e até a próxima.